Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse conteúdo aqui, você vai aprender mais a respeito do nutriente fósforo. E eu estou trazendo esse tema aqui para o canal. Você que acompanha pelo YouTube sabe que nós já temos vários vídeos sobre fósforo, mas esse aqui com atualizações especiais e me baseando bastante aqui no último lançamento do IAC, que é o Boletim 100 2022. Tá joia? Então, nós vamos falar sobre fósforo e eu vou comentar sobre os extratores da análise de solo, tema muito importante. Vou comentar sobre classe de resposta pelo teor de fósforo no solo e nas análises e também vou comentar a respeito de fontes de fósforo para adubação. Se você quer saber mais sobre esses temas, fica comigo aqui no conteúdo. Bom, é isso aí. Para você que está assistindo aqui pelo YouTube, eu me baseio nesse livro aqui, o Boletim 100, recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, aqui dos renomados editores Heitor Cantarella, Aquágio, Dirceu Matos Júnior, Boareto e o nosso querido Bernardo Van Rage, um dos principais nomes da nutrição de plantas, da história de nutrição de plantas no Brasil, né? Então, esse é o material do IAC, que é um material excelente, que eu recomendo muito que você, que é engenheiro agrônomo, tenha esse livro, porque ele é um manual muito objetivo e prático para você que é extensionista, você que trabalha diretamente com produtores rurais, com recomendações. É um material excelente aí para te auxiliar nas recomendações, né? Não é limitante, né? É muito importante sempre frisar que você não use, né? Você use como uma consulta para te auxiliar, mas é claro que depende muito da sua experiência no campo, histórico da área, histórico de análises de solo da área, se houver, né? Você conhecer por exemplo, se é uma área compactada, se teve um ataque de praga, se tem um mato específico, enfim, todos os aspectos que influenciam na produtividade, sejam aqueles que limitam a produtividade, sejam aqueles que reduzem, ou até sejam aqueles que possam afetar positivamente, de repente, algum manejo que foi feito no ano anterior, adubação que foi usada, tudo isso, né, para complementar a sua recomendação com base aqui nas informações técnicas do boletim, tá bom? Então isso é sempre muito importante. Vamos falar de fósforo. Fósforo é um macronutriente, ou seja, quem são os macronutrientes? Né? Nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Por que eles são macros e não micronutrientes? Porque as plantas elas precisam desses nutrientes numa maior quantidade do que o normal, né? Entre esses nutrientes, o fósforo é aquele que normalmente a planta extrai ou exporta menos, né? Ou principalmente extrai menos do solo. Então, por que o fósforo, dentre os macronutrientes, se é aquele que a planta extrai menos, ele é tão importante? Porque sem o fósforo, uma série de reações no metabolismo da planta, no crescimento, eles deixam de acontecer. Então o fósforo, apesar de ser em pouca quantidade, ele é muito importante, né? Então inclusive, né, segundo aqui diz o Boletim 100, o nutriente mais usado em adubação no Brasil, né? E aí, falando do Brasil e até um aspecto que é muito importante, você que estuda ciências agrárias, você que gosta desse tema, muitas vezes você estudando materiais de fora do Brasil, pode ser que a ênfase para o fósforo não seja tão grande quanto é dado no Brasil, mas nós aqui no Brasil é muito importante destacar que nós temos uma situação, às vezes até muito diferente de outros lugares, em que o fósforo é realmente um nutriente muito importante pela característica dos nossos solos de forma geral, né? Que são solos em que a gente tem uma retenção, né, uma fixação, na verdade, desse fósforo muito maior, né, pelas características originais aí dos nossos solos, né? Então, e falando de fósforo e de manejo de fósforo de uma forma geral, é muito importante a gente destacar, né, no sentido de que é um nutriente que ele é muito dependente à sua disponibilidade, eficiência de uso do pH. Né? Então é muito importante que você sempre faça a correção do solo
com uma calagem com base na análise de solo, se você quer ter eficiência no uso desse nutriente, tá bom? Entrando aqui no primeiro tema para comentar a respeito de extratores, né? Então, a gente tem basicamente dois principais extratores de fósforo na análise de solo no Brasil. Um é o Melit 1 e a outra é a resina de troca de íons. Tem uma diferença fundamental entre elas, né? Que o Melit 1 é um extrator ácido que por meio de ácidos, né? E aí, voltando um pouco, né, antes de eu explicar o Melit 1, para que serve o extrator? O extrator ele é um método ali de laboratório em que ele vai simular aquele nutriente que está disponível. Porque se a gente for fazer uma análise de nutriente total, por exemplo, de fósforo, vamos pegar o fósforo, que é o tema de hoje, pegar o fósforo total de um solo, a gente vai achar um número muito grande de fósforo, muito mais do que a planta precisa, mas aquele fósforo que ele está ele está lábil, né, como se diz, né, mas ele está propenso a ir para a solução do solo para que a planta possa absorvê-lo, né? Lembrando que a planta absorve aquilo que está na solução. Então, a gente precisa quantificar aquela quantidade de fósforo ou do nutriente que tem potencial de trocar ali com a solução do solo, tá? Então, dessa forma, entram os extratores para simular essa ação, essa interação dos nutrientes com as raízes das plantas. Então, o Melit é um extrator ácido, no sentido de que vamos acidificar esse solo para disponibilizar apenas aquele fósforo, dentre esse fósforo total, que a planta poderia absorver, né, de repente ali com as suas trocas no solo, né, com as suas interações no solo com as raízes. A resina de troca de íons é um pouco diferente, né? Então, ela entra com um princípio de extração e substituição dos ânions. E ele é, né, pelas pesquisas do IAC, aquele método que mais se aproxima do que realmente acontece no ambiente solo e raiz, né, e tem uma correlação muito boa aí com a produção, né? E o Melit, ele tem algumas particularidades em que ele pode subestimar, superestimar ou ser inadequado o seu uso, né, que eu vou trazer para você aqui. E mesmo quando ele é usado, você precisa interpretá-lo com base no teor de argila do solo, né? Então é primordial que você tenha uma análise de argila ou de fósforo remanescente, né? Com base nesses teores, você consegue interpretar o teor de fósforo no solo por Melit. Sem isso, você fica um pouco, né, na verdade, fica muito às cegas, né, de entender, né, realmente se aquele teor é alto, médio ou baixo, né? E por que é importante ele ser alto, médio ou baixo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te comentar rapidamente daqui a pouco. Então, eu vou trazer aqui o que o livro fala a respeito do extrator Melit para fósforo, né, em questão das limitações. Então, ele coloca aqui, ele é inadequado para solos alcalinos, né? Então, imagina, ele é um extrator ácido, né? Você vai colocar ele num solo alcalino, que muitas vezes ele pode ter, né, pelos teores de cálcio, fósforo ligado a cálcio, indisponibilidade de fósforo, e você vai reduzir, né, com base no extrator ácido, você vai estar disponibilizando muitas vezes mais fósforo aí do que realmente está disponível para a planta lá no campo. Ele subestima a quantidade de fósforo em solos argilosos, né? Então, também é um aspecto aí do Melit que não acontece com a resina, e ele também superestima o fósforo em solos recém-adubados ou contendo resíduos de fosfato naturais, causando aí o falso positivo, né? E ele tem baixa sensibilidade para detectar um aumento de disponibilidade de fósforo promovido pela calagem. Então são alguns aspectos e limitações do Melit 1 em que resina, né, sempre que o laboratório trouxer as duas opções, o resina ele é mais confiável para você fazer uma boa interpretação. Claro que depende do boletim que você tem, né? Se você tem um boletim que só interpreta em Melit, você vai ter que usar a interpretação em Melit, desde que você tenha os dados aí de argila ou de fósforo remanescente, como o próprio boletim vai indicar, tá? Usando o boletim do IAC para classes de resposta, né? Então, você que está acompanhando aqui pelo YouTube, eu vou colocar um gráfico para você entender, né? Mas você que está ouvindo também via podcast, eu vou explicar, então fica tranquilo, tá? Então esse gráfico aqui é um gráfico de aumento de produção de frutos, aqui no caso adubação fosfatada para citros, né, por doses anuais de fósforo, e tem 1, 2, 3, 4 curvas, né,
que variam dos teores muito baixo, baixo, médio e alto de fósforo no solo. E também vou colocar aqui as classes de interpretação dos resultados de análise de solo simplificada, que é uma atualização do boletim 100. Hortaliças abaixo de 25 mg por decímetro cúbico de fósforo considerado baixo, 25 a 60 médio, mais que 60 alto. Já anuais, menos de 16 miligramas por decímetro cúbico ou ppm, que é a mesma coisa, tá, gente? É baixo, 16 a 40 médio, mais de 40 alto. Perenes, igual, ou anuais. E florestais, menos de 6 miligramas por decímetros cúbicos, é baixo, de 6 a 12 médio, acima de 12 alto, né? E conforme essa imagem que eu estou deixando aqui, né? E você que está ouvindo, eu não expliquei ainda, mas o que essa imagem mostra? Ela mostra que com teores muito baixos, quanto mais você aumenta a dose de fósforo, você aumenta a produção. Você tem um aumento exponencial, se for baixo, você tem um aumento polinomial aqui, né, de grau 2, vamos dizer, uma curva que ela começa mais acentuada e depois ela se limita, né, com as doses maiores. E alto e médio, você não tem um grande aumento, né, de produção conforme você aumenta as doses, aqui no caso desse gráfico que mostra as citros. E isso acaba sendo um padrão aí para as outras culturas. Então, as doses que os boletins trazem, normalmente para médio, para alto, principalmente para alto, acaba sendo uma dose mais baseada na extração, para você repor aquele nutriente que a planta está extraindo, né? E também uma coisa importante que o boletim traz, e que é importante frisar a respeito do manejo do fósforo, é que em áreas de abertura, áreas novas, é muito importante que você consiga trabalhar o fósforo em profundidade antes de entrar num sistema perene, um sistema de plantio direto, porque o fósforo tem um caminhamento muito baixo no solo, né? Ele caminha muito pouco de ano para ano se você usa em cobertura, e a necessidade de fósforo vai ser muito maior, porque conforme você tem uma área adubada, ano após ano, você vai tendo algum residual dos anos anteriores de fósforo, e isso vai beneficiar de alguma forma os teores de fósforo no solo, que você vai ter que aferir, né, sempre com a análise de solo, né? Então, isso é muito importante de você saber. E a respeito também do manejo do fósforo, a respeito da forma de aplicação, depois do momento que você tem um teor médio ou alto ou muito alto, né? Não é o caso aqui não está classificando como muito alto, mas dependendo do boletim que você usar ou o método antigo, você vai ter a classificação muito alto. E aí você consegue estar trabalhando, por exemplo, com uma reposição de fósforo em cobertura. Agora você tem fósforo baixo, muito baixo, então acaba sendo muito arriscado você trabalhar pela mobilidade desse nutriente do solo, trabalhar só em cobertura, porque você não vai ter um bom aproveitamento desse fósforo. Então é muito importante, você que trabalha com culturas anuais também, está colocando no suco de plantio, por exemplo, né, você vai ter um prejuízo muito grande se você optar por fazer em cobertura quando você tiver essa situação que eu comentei aqui, tá? Bom, muito conteúdo aqui, tá? Tem a limitação do tempo. Eu vou deixar para falar aqui das fontes de fósforo, que é um tema muito importante e merece realmente um episódio separado no próximo conteúdo, tá bom? Você que está acompanhando pelo YouTube, se você gostou, deixa o like, compartilha. Se está ouvindo pelo Spotify também ou pela outra rede de podcast, compartilha também, que é muito importante. Você que está no YouTube, comenta aqui se você gostou do tema, se você quer mais vídeos sobre esse tema, se você quer muito aí esse vídeo sobre fontes de fertilizante. E só para comentar a respeito dos vídeos de pontos de atenção, eu estou segurando para soltar o último, porque eu tenho algumas informações que eu estou coletando ainda que vão enriquecer ainda mais esse vídeo, tá bom? Então não se preocupe, pontos de atenção com o cultivo de milho, você vai ter esse terceiro vídeo aí com toda certeza. É isso aí, espero que tenha gostado e até o próximo episódio.